Deixa eu começar esse vídeo com um número que me irritou muito quando eu li. Tem um autor que ele se chama Harvey Coleman. Ele escreveu um livro lá em 1996 que se chamava Empowering Yourself. Ele olhou para a carreira de um monte de gente e ele colocou uma proporção ali. Ele colocou que performance vale 10% do seu avanço na carreira, a imagem vale 30% e a exposição, que é quando você mostra para pessoas o que você sabe que você faz, 60%. 10% para performance. Me incomodou um pouquinho porque eu passei a vida toda apostando nisso. Foi para isso, eu acho que a gente foi criado, né? Eu tenho até uma história bem interessante sobre isso quando eu tava trabalhando lá na Nike. Eu tive um chefe maravilhoso, que sou apaixonada até hoje, ele é carioca. E é muito engraçado, porque quando eu entrei na Nike, como todo mundo, enfim, ainda mais uma empresa tão grande, a gente sempre quer mostrar que a gente sabe, que a gente tem conhecimento, performance, né? Entregar tudo que pedia o mais rápido possível. Mas ainda lá no Brasil, gente, porque a cobrança de entrega, onde tudo é urgente, é normal, né? Lá. Então, eu tava lá. E sempre muito focada no meu computador, babá. Até que um dia, nem sei se ele vai lembrar, se um dia ele vai ver esse vídeo, se ele vai lembrar disso. Mas ele chegou e ele foi lá na minha mesa, na verdade assim, minha mesa, né? Lá era baias, né? Então a gente não tinha nada que separasse o time, né? A gente ficava o tempo todo junto, né? Se conversava o tempo inteiro, não era como separado por salas, etc. E aí ele veio parar ali na minha área e veio conversar. Ele falou: Nina, a próxima vez que você mandar um e-mail pra mim, escrevendo, por exemplo, atenciosamente, etc., eu venho aqui puxar o seu pé, porque ele dizia que eu era muito formal. E ele falou outra coisa que, gente, me impactou, eu nunca mais esqueci, e mudou a forma, enfim, o meu caminho lá dentro da Nike e de outras empresas também. Ele falou assim: por favor, sai aqui um pouco dessa mesa, do seu lugar. Vai tomar o cafezinho com alguém. Vai conversar sobre as suas dúvidas, ao mesmo tempo sobre as coisas que você tem feito, que tem dado muito certo. Vou te dar uma dica. Para crescer em empresa, para crescer aqui na Nike, e eu acho que ele tava falando isso não só da Nike, mas é porque ele tinha naquela época muito mais experiência na Nike, eram muitos anos de Nike. Ele falou: para crescer aqui na Nike, você tem que ser vista, as pessoas precisam saber que você existe, as pessoas precisam saber o que você está performando. E aí ele até falou uma coisa engraçada, ele falou: tudo aqui é apresentação, então se você trocou, exemplo, né, você trocou uma lâmpada, você vai lá, faz uma apresentação sobre o dia que você trocou aquela lâmpada. E, gente, ele não estava errado. Era incrível como as pessoas que mais cresciam na empresa eram as pessoas que estavam mais sendo vistas e não necessariamente que tinham mais conhecimento ou que entregavam mais. E, gente, eu não sou uma exceção, com certeza tem outras histórias como essa. Tem uma frase de uma pesquisadora que eu não lembro, na verdade, sobre esse modelo que ficou muito também grudado em mim. Para a maioria das mulheres, essa lógica de 60% de exposição é o exato oposto como a gente opera. A gente coloca quase tudo na performance, a gente faz melhor, a gente faz mais, a gente faz sem erro, a gente espera que o mérito ele possa ser falado de uma forma, assim, que as pessoas vejam isso como sozinha o suficiente que você é incrível. E eu sinto que a mulher imigrante faz isso ao quadrado, sabe? Porque pra gente, a performance, ela nunca foi só trabalho, né? Essa performance impecável é uma prova para as pessoas, uma prova de que a gente merece estar aqui, uma prova que o nosso sotaque não vai atrapalhar, uma prova que valeu a pena ter contratado uma estrangeira, um imigrante. Então a gente entrega o dobro, de uma forma até meio silenciosa, e fica esperando o dia que alguém vai perceber isso. E esse dia, viu, às vezes eles demoram. E tem muitos casos que eu vejo que esse reconhecimento ele nunca vem. Então muita gente ouve isso e acaba concluindo: então 30% da imagem é importante, não deixa me vestir melhor. Só que é exatamente aqui que eu acho que quase todo mundo erra. Inclusive quem divulga essa teoria por aí, tá, gente? Porque eu acho que o próprio Coleman, ele não tá falando da roupa quando ele fala da imagem. Ele tá falando de reputação, de como as pessoas te experienciam, como a imagem, ela nunca é uma coisa só, ela não é só sobre o seu look do dia, e sim sobre as suas opiniões, a sua postura, no que você acredita, como você lida com as situações que são impostas no momento, quem tá ao seu redor, os seus amigos, ou o que você gosta, e muito mais.
A imagem, ela é o resultado também do que as pessoas tiram sobre o teu potencial antes de você abrir a boca, gente. Isso é muito louco, então, porque as pessoas, elas realmente já têm uma forma de julgamento e é uma forma que o cérebro, inclusive, encontrou para poder se defender nesse mundão. O grosso disso tudo é a presença. Como você ocupa a sala, como o teu rosto comunica, o quanto você parece que acredita em você mesma, inclusive. O quanto você deixa isso muito claro, que você tem autoconfiança, que você sabe o que você tá fazendo. E olha o nó que eu acho que dá na mulher que se adaptou demais. O problema dela não é que ela precisa produzir mais, entendeu? É o contrário. Ela passou anos se encolhendo para caber naquele espaço, baixando a voz, apagando a cor, ocupando menos. E agora a leitura que fazem dela por conta disso é de uma pessoa menor do que ela é. A imagem dela virou quase um pedido de desculpa por existir. Desculpa por existir. Não é falta de produção, de um look melhor. Acaba sendo um excesso de encolhimento, que é o que eu tento mostrar pra vocês. Que a minha função aqui acaba sendo guiar vocês pra pensar ao contrário. Por isso eu não acho que a saída seja cuidar da imagem no sentido raso, sabe? É reconstruir a percepção a partir de quem a pessoa realmente é. E é pra isso que existe método, tá? No Facetelling, criado pela Cris Alves, que é uma brasileira e no qual eu sou certificada, a gente parte do rosto e da história para desenvolver uma presença que bate com o tamanho real da pessoa, não pra ela impressionar, tu entende, pra ficar mais bonita, mas pra ela parar de ser subestimada. Porque no fim, o talento, ele acaba sendo 10%, tu entende? Ele é a entrada, mas ele não é o fim da linha. E se você continua apostando 100% da tua energia num pedaço que vale só 10%, sobra o quê pra você ser vista aí nesse mundão e nesse espaço novo? Então, eu queria que você se refletisse sobre isso e me conta aqui nos comentários, você tá gastando a sua vida aqui como imigrante ou a sua carreira nesses 10% na performance? Como você sente com relação a isso? Acaba sendo inconsciente ou pra você não? Isso nunca foi uma questão. Tchau!